É muito bom nós estarmos juntos, mas essa noite nós temos aqui os nossos irmãos, os nossos amigos queridos que nos presenteiam com a sua presença. Muito obrigado, porque você tem vindo, porque você tem aceitado o convite de estar aqui aos domingos para ouvir a palavra de Deus. Eu aproveito também e cumprimento aqueles que sempre nos assistem, que a bênção de Deus possa alcançá-los onde vocês estiverem. Essa semana nós estamos, nesse domingo, melhor dizendo, estamos dando sequência ao livro, ao estudo do livro dos Salmos. Começamos no último domingo, começamos com o primeiro Salmo, Salmo 1. A sequência de estudos que se estenderá pelo menos por alguns outros domingos. Eu falei no domingo passado que o livro dos Salmos, ele é o livro mais citado no Novo Testamento. O livro dos Salmos, ele é o livro que foi usado como cântico, como palavra, que serviu para a igreja do Novo Testamento como amparo, como força em meio às provações que a igreja passou. Lutas. Então eles cantavam na sua liturgia, eles cantavam em casa, porque eram textos, eram cânticos, era a palavra de Deus que fortaleciam a vida deles, enquanto eles estavam nas suas lutas pessoais, nas suas lutas cristãs, ali no tempo da igreja primitiva. Eu disse também que o livro dos Salmos, ele na verdade são 5 livros. Então todos aqueles 150 capítulos, eles são divididos em 5 partes. Eu disse que há um paralelo entre a intenção de criar esses 5 livros, ou separar esses 5 livros, com os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje nós vamos dar sequência. Obviamente não vou estudar com vocês muitos domingos, mas pelo menos 4, 5 domingos nós vamos dedicar a estudar algum salmo aqui. E hoje nós vamos ao Salmo 42. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 42. Nós vamos ler esse salmo que é composto de 11 versículos. Salmo 42. É um salmo muito conhecido por muitos de nós. Inclusive, tem uma música que usa esse salmo que nós cantamos de vez em quando aqui na nossa igreja. Vamos lá, Salmo 42. Diz a minha Bíblia: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos?
Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde estás? Versículo 11, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus, Deus meu. O salmista aqui, ele utiliza palavras que expressam profundos sentimentos. Suspirar, ter sede, minhas lágrimas, abatida. São palavras que expressam sentimentos profundos. Expressam uma agonia profunda. Esse salmo, obviamente, ele é designado aos filhos de Corá, que eram pessoas responsáveis pela música no templo. Pessoas que tinham a intenção de cuidar da música do templo, receberam esse salmo e, obviamente, era uma canção que era cantada no templo, ao qual ele foi escrito, no templo também. Na sua introdução, ou no seu subtítulo, ou na explicação do título lá, diz que o salmo, ele é ao mestre de canto, e algumas bíblias diz que tem uma palavra um pouco estranha, que é masquil, que nada mais é do que instrução. Esse salmo foi escrito para instruir, esse salmo foi escrito para fortalecer, esse salmo foi escrito para ajudar a igreja, o povo de Deus, nas suas lutas, na sua caminhada, nas suas agonias, nas suas provações. Em outras palavras, esse salmo aqui é para mim e para você, que temos lutas, que muitas vezes temos sentimentos como os do salmista. Eu e você que temos sentimentos de agonia, como disse aqui o salmo. Você pode até perguntar, pastor, esse salmo foi escrito por quem? Alguns comentários, eles não nos trazem a informação de quem escreveu o salmo. O comentário bíblico adventista diz que foi escrito por Davi. Enquanto Davi estava sendo perseguido, ele ia de um canto para outro canto. Ele se escondia em uma caverna e assim ele ia nas suas lutas. Então, segundo o comentário bíblico adventista, aqui estão palavras de Davi na sua luta, na sua agonia, na sua provação, nas suas perguntas, nas suas dúvidas, se de fato Deus o havia chamado. Aqui está Davi, com as suas circunstâncias extremas, com a sua emoção totalmente afetada. E uma das coisas que Davi, ou se você permitir, o salmista aqui diz para nós, é que, no verso 3, ele afirma, uma coisa que incomodava, era como os inimigos perguntavam sobre o seu Deus. Lá no verso 3, diz lá, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lá no verso 10, repete a mesma coisa, esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? O salmista está passando por algo muito incomum na sua vida. O salmista está passando por algo muito grave. E o primeiro ponto que eu destaco nessa mensagem é esta prova, é esse insulto. Ei, onde está o teu Deus? Ei, você diz que é servo de Deus, mas onde está o teu Deus? Quando eu estava preparando essa mensagem, não teve como eu me fugir de Jó. Você lembra de Jó? Perdeu tudo, da noite para o dia. Perdeu dinheiro, perdeu posse, perdeu família, filhos. A própria esposa de Jó disse, ei Jó, cadê o teu Deus? Não é possível existir um Deus, não é possível um Deus que se sensibilize, ou que não se sensibilize, pelo que você está passando. Onde está o teu Deus? Na verdade,
Muitas vezes essa não é a pergunta daqueles que olham para nós. Muitas vezes essa é a nossa pergunta. Não é mesmo? Cadê Deus? Muitas vezes essa é a pergunta que você e eu fazemos quando as provações elas nos atingem de forma intensa. Muitas vezes essa é a pergunta que você faz quando você não vê saída, você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, você tem vindo à igreja, você tem buscado ajuda, apoio. E você não percebe a ação de Deus e você questiona, cadê o meu Deus? Cadê aquele que se diz que me ama? Talvez diante das suas lutas desproporcionais, lutas físicas, lutas emocionais, seja esta a pergunta que você faz a você mesmo, e não simplesmente os seus inimigos, não simplesmente a sua família. Onde está Deus? É curioso, amigos, que esse abandono aparente de Deus, é curioso que estas circunstâncias que o salmista vem enfrentando na sua vida, vem trazendo a ele agonias extremas, e o próprio versículo 5 e o versículo 11 deixa isso muito claro. Davi estava abatido. Por que está abatida, ó minha alma? Por quê? Porque ele estava sofrendo, de fato, as lutas. E é curioso que Ellen G. White, no livro Desejar Todas as Nações, ela diz algo muito interessante que pode servir para mim e para você, que enfrentamos as nossas lutas. Ela diz assim: a todos quantos estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento de maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio de Deus. Amém? Você está em dúvidas sobre a ação de Deus na tua vida. Você está em dúvida se de fato Deus está te ouvindo. Você está numa luta como Davi, uma luta onde a tua alma está abatida. Ellen G. White nos ajuda, através do livro Desejar Todas as Nações, é no momento de maior desânimo. É no momento onde parece que as coisas não vão acontecer, que Deus está mais perto de agir na nossa vida. É curioso que o salmista, depois de dizer que a alma dele estava abatida, ele não desiste, porque ele diz assim para nós, no versículo 5 e versículo 11, que são o refrão do salmo, ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele é meu auxílio e Deus meu. Em outras palavras, Davi diz aqui: eu não vou desistir do meu Senhor. Em outras palavras, Davi diz aqui: eu vou continuar lutando por esperança. Eu ainda vou continuar lutando para não perder a minha fé em Deus. Ele diz: eu vou esperar em Deus e ainda o louvarei. Quão profundo é isso aqui, irmãos? Eu sei que esperar em Deus não é fácil, principalmente nos nossos dias. Eu sei que esperar em Deus é um desafio. Por quê? Porque as circunstâncias muitas vezes nos assolam de forma intensa e muitas vezes com uma força que nós não aguentamos. Mas Davi diz: apesar da minha alma estar abatida, apesar dos meus inimigos estarem questionando onde está Deus, eu vou continuar esperando no Senhor. Amém? Mas não acaba aqui o salmo. Eu até me perguntei quando estava estudando esse texto, falei: é muito fácil falar de algo que muitas vezes eu não estou vivendo. É muito fácil falar de algo que eu não estou sentindo na pele. É por isso que eu quero ir um pouquinho além, em algo que eu consegui extrair do texto. Porque Davi, o salmista, nos ensina, através do texto bíblico, como eu e você podemos reagir diante das lutas da vida. O salmista nos ensina, através de 6 passos,
o que eu e você podemos fazer para reagir ao desânimo. O que eu e você podemos fazer para reagir às perturbações que nos sobrevêm, às dúvidas que nos sobrevêm. E eu quero ir ao primeiro ponto, primeira ação de Davi, primeiro ensino de Davi. No verso 9 diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Primeira forma de reagirmos aos desânimos, primeira forma de reagirmos às lutas, primeira forma de reagirmos é perguntando a Deus por quê. Por quê? Digo a Deus, minha rocha, por que, Senhor, te esquecesses de mim? Eu sei, amigos, que não é fácil. Eu sei que muitas vezes você, inclusive, tem até vergonha, tem até medo de questionar a Deus. Mas o salmista diz para nós que uma das formas de nós reagirmos ao desânimo, uma das formas de nós reagirmos às provações é perguntando a Deus por quê. Se você está passando por alguma luta, se você está passando por algo que você não compreende, o salmista, ele diz: ei, pergunte a Deus por quê. Deus não se incomoda com o nosso questionamento. Aliás, eu diria, é na luta com Deus, é na batalha com Deus, é na busca a Deus, através de muitos questionamentos, que nós vamos crescer diante das provações da vida. É na luta com Deus, é nos questionamentos com Deus, que nós vamos aprender, que nós vamos entender, que nós vamos muitas vezes crescer na graça e no aprofundamento do relacionamento com Deus. Por isso, se você está enfrentando uma provação, ou se você vai enfrentar uma provação, segundo o salmista, uma das formas de reagirmos ao desânimo, à provação, à luta, é perguntando a Deus, por quê? Segunda forma de reagirmos ao desânimo, está lá no verso 8. Salmo 42, verso 8, diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Como que Davi reage? Afirmando a soberania do amor de Deus. Davi estava sofrendo? Sim. A alma de Davi estava abatida? Sim. Davi estava sendo questionado sobre Deus? Sim. Mas aqui no versículo 8, Davi, em meio ao desânimo, ele declara o amor de Deus por ele. Em meio às lutas, em meio à não visualização de que Deus estava agindo na sua vida, o salmista, ele reafirma de que Deus o amava. Não importava a circunstância, não importava a situação, Deus estava amando a Davi, a tal ponto dele se referir a Deus como sua salvação e o seu Deus. Um Deus de amor, ele reafirma, e eu aproveito para dizer para você, olha aqui para mim, não são as circunstâncias da vida que determinam se Deus está do teu lado ou não. Não são as circunstâncias da vida que determinam que Deus o ama. Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos exemplos claros na Bíblia. Eu citei Jó, eu poderia citar José. Na verdade, eu vou citar José. José foi vendido, depois José virou escravo, José foi para a prisão. José passou um bom tempo no Egito, não vendo a ação de Deus na sua vida. Se José tivesse feito, ou se José tivesse baseado a sua fidelidade a Deus às circunstâncias da vida, se José tivesse baseado o seu entendimento sobre o amor de Deus ao que ele estava passando, ele certamente teria perdido a sua fé. Por quê? Porque o amor de Deus por nós não está relacionado às circunstâncias que nós enfrentamos. O amor de Deus por nós não está relacionado
se estamos vivendo em circunstâncias muito boas, agradáveis, ou circunstâncias más ou desagradáveis. Porque o amor de Deus transcende as circunstâncias. As circunstâncias da vida não são prova do amor de Deus. É por isso que Davi, diante das circunstâncias da vida, é por isso que Davi, na sua provação, é por isso que ele, sentindo a sua alma batida, ele reafirma da misericórdia e do amor de Deus por ele. Por isso, você quer vencer o desânimo, você quer vencer a sua provação, dia a dia, vá à presença de Deus e reafirme a misericórdia de Deus e o amor de Deus por você, porque Deus continua lhe amando, apesar das lutas e provações, amém? E reafirmar isso vai fortalecer a tua fé. Reafirmar isso vai te dar um gás nesse mundo de lutas. Primeiro ponto, Davi, ele questiona a Deus. Por quê? Segundo ponto, ele reafirma a soberania, a misericórdia e o amor de Deus. O terceiro ponto também está no versículo 8. Davi, ele canta. Ele está sofrendo, ele está em luta, mas ele canta. Ele louva ao Senhor. Durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia e durante a noite o seu cântico está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. É curioso que aqui não é um cântico de júbilo, de esperança, de gratidão. O salmista, obviamente, não está se sentindo feliz nesse momento. Ele está em busca de esperança. Ele está em busca de fortalecimento da sua fé. Ele está em busca de que ele pudesse ter algo a mais. E é por isso que ele canta uma oração. Ele suplica. Ele clama a Deus. Por isso eu digo para você, diante das lutas, diante das provações, diante do desânimo, o cântico pode ser uma inspiração. O cântico pode ser uma bênção para fortalecer a nossa vida, para nos ajudar a reagir diante das lutas da vida. Cante ao Senhor. Cantar em momentos como esse são fundamentais para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Tem um livro, Ciência do Bom Viver, diz algo que diz assim: o canto é uma arma que podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde e a sua bênção. Como eu disse, a igreja primitiva usava os salmos constantemente. Como eu disse, os salmos eram partes da Bíblia mais citadas, mais usadas pela igreja primitiva. Porque eles cantavam, sim, para fortalecer a sua esperança. Eles cantavam, sim, para fortalecer a fé. Eles cantavam, sim, para que eles pudessem ter vitória, ânimo diante dos desânimos da vida. Por isso, quando vier luta, quando vier provação, hoje é muito simples, né? Quando eu digo simples, há um acesso mais facilitado. Busque hinos que fortaleçam a sua fé, a sua esperança em Deus. Primeiro ponto, Davi questiona a Deus, ele reage ao desânimo. Segundo ponto, ele afirma a soberania do amor de Deus, as misericórdias do Senhor. Terceira forma que ele reage, ele canta. E quarto ponto, quarta forma que Davi reage é pregando a própria alma. Pregando a ele mesmo. O versículo 5 diz: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei novamente, minha salvação e meu Deus. Aqui nós temos um elemento muito importante para a nossa vida no geral, que é reafirmar as verdades de Deus, que é reafirmar as promessas de Deus, que é pregar a nós mesmos. Porque está abatida, ó minha alma? Davi prega para ele mesmo. Davi reafirma verdades a ele mesmo.
É por isso que muitas vezes você nos vê aqui, sempre que pregamos, sempre que incentivamos a igreja, a gente incentiva você a ir à palavra de Deus, você a buscar a palavra de Deus. Por quê? Porque é quando você lê, quando você reafirma, quando você prega a você mesmo, através das verdades contidas na Bíblia, que isso vai te dar força e vitória. O salmista aqui não conhecia ainda, ou não teve aquilo que nós temos, que era o Evangelho de Deus, a cruz, que é o fundamento da nossa esperança. O Jesus Cristo crucificado por nossos pecados. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos uma motivação a mais, o Evangelho, a cruz de Cristo. Por isso, quando sua alma estiver abatida, quando você estiver em luta, pregue o Evangelho para você. Olhe para Cristo, olhe para a cruz e diga, se Cristo é a certeza da sua vitória, olhe para a cruz e diga, reafirme, pregue para você mesmo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dá graciosamente todas as coisas que nós necessitarmos? Por isso, quando vier as lutas, quando vier as provações, pregue para você e use o Evangelho, use a palavra, porque Cristo é nossa vitória. Amém? Não se prenda às circunstâncias, não se prenda ao tamanho do problema. Olhe para a cruz e pregue para você. Quinto ponto, penúltimo aqui que Davi nos ensina, que Davi reage ao seu desânimo. Ele relembra as experiências passadas e da importância da coletividade. Lembro-me destas coisas, enquanto derramo a minha alma dentro de mim, de como eu acompanhava a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e cânticos de louvor, uma multidão em festa. Davi aqui, ele lembra dos momentos que ele viveu com a comunidade da fé. Ele lembra dos momentos da coletividade e de quão importante isso foi para a sua vida cristã. Quão importante esses momentos com a comunidade de fé foi importante para fortalecer a sua fé. E nesse momento aqui ele relembra desses momentos. É a forma que ele reage para que ele pudesse ter ânimo para esperar em Deus. É curioso que muita gente hoje fala, eu não preciso de mais ninguém. Tem muita gente que diz, até depois do Covid, né? Muita gente, eu não preciso de igreja, eu adoro aqui de casa, eu assisto, está tudo bem. Não, o convívio com outros irmãos vai fortalecer a tua fé. O convívio com outros irmãos vai te ajudar para que você possa ter vitórias sobre as lutas. O convívio com outros irmãos, você vai ter testemunhos que vão te ajudar. É por isso que Davi relembra, e ele fala, e ele reconhece a importância do coletivo. É importante essa convivência. Por isso, você quer vencer o desânimo? Lutando, fortalecendo a sua fé. Eu citei aqui 4 pontos, mas é importante que você venha à casa de Deus, que você conviva com outros irmãos. O próprio Paulo diz, lá em Hebreus 10, 24, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O salmista aqui não está sofrendo de nostalgia, está confirmando a sua fé em meio às perturbações e ao desânimo, por meio da lembrança de como Deus era real, também na adoração coletiva. Último ponto que Davi aqui nos ensina de como vencermos as lutas, as provações e o desânimo, é tendo sede de Deus. Capítulo 42, verso 1 e 2, ele diz, como a corça anseia pelas águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e comparecerei diante de Deus? Por fim, o salmista diz aqui que ele anseia
por Deus como a corça pelas águas correntes. Isso aqui é lindo. Não tenho tempo aqui de tentar trazer todo o contexto de como isso acontecia no tempo bíblico, mas Davi aqui, ele está deixando claro para nós que o seu maior desejo não era simplesmente vencer as lutas. Na verdade, o foco de Davi não era que a provação passasse, claro que ele queria, mas esse não era o seu foco principal. O seu foco principal era se alimentar, era beber de Deus. Por isso ele diz: ei, quer vencer o desânimo? Não olhe para o desânimo. Quer vencer a provação? Não foque na provação. Vá e busque de Deus, tenha sede de Deus, anseie estar na presença de Deus, anseie estar com Deus, tenha sede dEle. Claro que não é errado nós pedirmos a Deus vitória sobre as provações dessa terra, mas que o nosso pedido a Deus seja: Senhor, eu quero beber cada vez mais de Ti, a água da vida. Senhor Deus, eu quero ter sede do Senhor Deus. Eu quero amá-lo de tal ponto de que, quando a provação vier, o meu foco não esteja nas coisas dessa terra, mas o meu foco esteja em Deus. E aqui está, eu diria, o que de fato vai nos dar poder diante das provações. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos a Deus com sede, quando nós buscamos a Deus com uma ânsia, um desejo profundo, Ele nos dá paz diante das lutas e das provações dessa vida. Nosso ser só poderá ter paz quando nós tivermos sede desse Deus poderoso. São essas verdades que Davi nos ensina através do Salmo 42. Eu não estou aqui minimizando a sua luta, a sua provação. Eu não estou aqui minimizando o seu problema. Eu não estou aqui minimizando o seu dia a dia. Mas eu quero que você nesta noite desvie o foco. Até mesmo porque Cristo passou por tudo, ou até mesmo enfrentou muito mais do que eu e você. Ele sabe das nossas lutas. O meu desejo aqui é que você reaja. O meu desejo aqui é deixar alguns passos para que você reaja a essas lutas, a esses desânimos que você vai ter. Por isso, eu relembro a você que vai estar passando por provação, por lutas. Primeiro ponto, não tenha medo de questionar ao Senhor. É melhor questionar ao Senhor e crescer no relacionamento com Ele, do que não o questionar, ir se desviando, se afastando dEle. Questione a Deus. Segundo ponto, reafirme que as misericórdias e o amor de Deus por você vão transcender as circunstâncias que você estiver vivendo, sejam elas boas ou más. Deus vai continuar te amando, Deus vai continuar renovando a sua misericórdia em sua vida, dia após dia. Terceiro ensino dessa noite: cante ao Senhor, cante para que o desânimo possa ser vencido, cante para que a sua esperança possa ser fortalecida, cante para que a tua fé possa estar fundamentada em Cristo. Quarta forma, reafirme as verdades bíblicas para você, pregue a palavra de Deus para a sua alma, para você. Não deixe que a sua imaginação, não deixe que os seus sentimentos tomem conta de você. Eu sei que muitas vezes a gente é tomado pelos nossos sentimentos. Se isso acontecer, abra a Bíblia, leia a Bíblia, se precisarem em voz alta, mas reafirme, pregue para você mesmo. Quinto conselho: congregue, conviva com os irmãos, porque eles te ajudarão a vencer com os seus testemunhos, com as suas orações. E último ponto: tenha sede de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a Tua palavra.
traz sempre um caminho, traz sempre um amparo, traz sempre uma esperança para qualquer momento que nós estivermos enfrentando nessa vida. Hoje nós fomos ao Salmo 42 e aprendemos que sim, muitas vezes podemos questionar se Deus existe ou onde está Deus, mas também aprendemos que é possível aprofundar o nosso relacionamento com Deus, é possível, mesmo diante das provas, termos ânimo renovado com a Tua presença em nós. Por isso, Senhor Deus, que hoje o nosso foco não esteja simplesmente na solução do problema, mas esteja em como nós reagiremos às circunstâncias e problemas da vida. Que nós possamos dia após dia reafirmar o Teu amor por nós. Que nós possamos dia após dia pregarmos para nós. Que nós possamos dia após dia encontrarmos canções que possam reafirmar, fundamentar a nossa fé. Que nós possamos dia a dia buscar ao Senhor com sede de Deus. E assim possamos ir seguindo a nossa caminhada para vivermos a eternidade com o Senhor. Abençoe a nossa noite, abençoe a nossa semana, a nossa família. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Uma boa noite, uma boa semana a todos.